Graça e paz, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Que privilégio poder dividir esse momento com você que curte o Vejam Só, mas não fica só assistindo. Você participa, interage, auxilia na construção aqui do programa. Por isso, seja muito bem-vindo. Hoje, mais um daqueles temas interessantíssimos, porque mexe com a nossa vida prática. Eu, particularmente, amo esse tipo de assunto, esses temas, porque eles nos instigam, né? Não só a pensar, mas, obviamente, a transformar a nossa prática. Então, é fundamental que a gente aprenda, pense e traga uma reflexão sobre o assunto. Então, fica ligadinho aí, porque o programa de hoje promete. Antes de apresentar os convidados, já deixo aqui para você meu perfil no Instagram, chega por lá, @zeca_Pereira, mais uma plataforma aí para a gente poder interagir, conversar e repercutir tudo aquilo que acontece aqui no Vejam Só, tá bom? Chega por lá e manda a sua mensagem, tá bom? Deixa eu apresentar os nossos convidados de hoje e para a gente poder começar a nossa conversa, com muita alegria que nós recebemos novamente aqui nos nossos estúdios o pastor Isaac Araújo Pereira, ele que é ministro da Igreja Batista Redenção. Graça e paz, meu irmão, uma alegria recebê-lo. Seja muito bem-vindo ao Vejam Só novamente, privilégio reencontrá-lo, pastor Isaac. Obrigado, Zeca, uma alegria estar aqui, poder contribuir com o programa, poder elucidar para os irmãos que nos assistem a palavra de Deus e espero que ela encontre o coração dos crentes que nos assistem. Sem dúvida. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. Tenho certeza que a gente vai aprender bastante com o irmão, mas antes da gente entrar nas polêmicas, nos debates, vou pedir as informações da igreja para quem nos assiste, por favor. Legal. Nós estamos ali na zona norte de São Paulo, entre as estações Parada Inglesa e Tucuruvi do metrô, na Avenida General Ataleba Leonel, 3780. Se você quiser nos fazer uma visita, nós funcionamos nas quartas-feiras, o culto de oração, às 19h30. Aos sábados, pela manhã, às 10 horas, nós temos um trabalho de evangelização e discipulado de crianças de 4 a 12 anos. Nós temos aos sábados também, às 18h30, o encontro de jovens, todo sábado. E aos domingos, nossos cultos regulares, às 9h30 da manhã, a EBD, e às 18 horas, o nosso culto vespertino. Você tem essas informações e muito mais no site da nossa igreja, www.igrejaredenção.org.br. Lá você pode ter essas informações e um vasto conteúdo teológico. E tudo que nós produzimos, nós colocamos no site e no nosso canal no YouTube, Igreja Batista Redenção. Sim, inclusive, enquanto o pastor Isaac comentava, já apareceu aí para você o contato pessoal do irmão e também o site, tá bom? Para você poder acessar e conseguir as informações que achar necessário e também acessar os materiais que eles produzem lá, que é realmente, como o pastor Isaac falou, é um vasto material, tem muita coisa lá para você acessar. Pastor, obrigado pelo carinho, viu? Eu agradeço. Novamente. Obrigado, Zé. Privilégio a gente poder aprender com o irmão. Bom, e nós temos também a honra de receber aqui nos nossos estúdios o apóstolo Heleno Bezerra, ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Apostólico da Restauração. Graça e paz, meu irmão, que alegria revê-lo, reencontrá-lo, sempre muito bem, cada vez mais bonito. Aleluia! Uma ótima noite, obrigado pela honra. Ter amigos e amigos simpáticos assim, Zeca. Obrigado pelo carinho. É um prazer insuportável estar aqui. E para quem está aí assistindo, é tão grande que a alma não suporta, é por isso. Prazer te ver, Zeca. Um abraço ao Thomas, que Amém. Trabalha aqui na produção. Prazer mais uma vez estar aqui com o apóstolo. Ele está querendo te complicar, né? Oh, Jesus! Desde os bastidores, né? Ele está querendo te complicar, Isaac. Isaac é uma bênção, é um cara que, apesar das nossas divergências de visão teológica, é um cara que eu respeito muito, gosto muito, admiro. Obrigado. Falo isso de coração, não porque estou diante de um público, mas te admiro, te respeito. Você, Zeca, toda a produção, prazer estar aqui. Achei que você ia dar uma alfinetada também. Eu estou aqui, um batista e um presbiteriano. Que sobra para mim? Que não é a graça de Deus.
A Só minha isso. graça te basta. Como já está escrito, né? Então, a gente está tranquilo. Vamos apresentar aqui opiniões e visões que a gente tem Tá em bom. decorrência desse tema e espero que realmente abençoe a vida de todos Amém. que estão assistindo. Sem dúvida, vai ser bem, mas tudo que você apresentar, o Isaac, nós vamos fazer questão de refutar. Então, já que é assim, né? Boa, Zeca, boa. Ô, Heleno, que alegria. Sempre bom estar contigo. Eu já falei isso outras vezes, assim, é incrível como a sua presença traz essa alegria, esse riso, e a gente sempre... Glória a Deus. Apesar, às vezes, das dificuldades teológicas, né, que o tema impõe, é sempre muito leve, é muito produtivo e a gente aprende bastante. Eu admiro demais também o amigo. Obrigado sempre pelo carinho com o programa. Amém. E para a gente iniciar, vou pedir as informações da igreja também, Heleno, por favor. Sim. Nossa igreja está sediada aqui na Zona Leste, na Alameda Rainha Santa 345, repetindo, Alameda Rainha Santa 345, Vila Carrão, quase em frente à igreja de Santa Isabel, quase de porta com porta, estamos ali temporariamente, porque a gente já tem projetos para o futuro. E quero convidar você, nossos trabalhos são às quintas, às 20 horas, e domingo às 18h30. Estamos ali de portas abertas para te receber, sua família, e certamente ali é um lugar de comunhão, de bênção, tranquilo, né, que nós recebemos com carinho todas as pessoas e pregamos a palavra de Deus. Amém. É isso o nosso foco, a palavra de Deus, e o objetivo de pregarmos a palavra de Deus, Zeca, é realmente alterar vidas no poder de Deus. Amém. Que a unção, que a graça de Deus venha alterar vidas, isto é, alterar situações. E assim as pessoas vivam em Cristo, por Cristo e para Cristo. Amém. Obrigado, Heleno. Inclusive, enquanto o Heleno mencionava, o contato que ele disponibilizou também já apareceu para você. Outras informações é por lá que você pode acessar. Pode Zeca, falar. me perdoe te interromper, manda um beijo para a irmã Maria. A irmã Maria é uma irmã que sempre que assiste o programa, ela me liga, seja eu, seja outro, e ela fica apontando, fala para o Zeca isso, fala para o Zeca aquilo, manda um beijo para o Zeca, é uma senhora muito amorosa, uma irmã em Cristo, Amém. Manda um beijo para ela e diz para ela que sobre os 144 mil você vai falar de novo. Ô Maria, minha irmã, obrigado pelo carinho, que privilégio ter a sua audiência, saber que você curte aquilo que a gente produz aqui. Eu sempre menciono isso, que a nossa oração é que o programa seja bênção e edifique a vida das pessoas. É um privilégio poder contar com a sua audiência. Obrigado pelo carinho. Nós vamos voltar, então, a esse tema aí. A gente já assume um compromisso aqui dos 144 mil lá de Apocalipse. Nós vamos trazer uns debatedores, tá bom? Para falar mais sobre o tema. Mas eu já alerto, é um tema difícil, né, apóstolo? Às vezes, Muito difícil. por mais que a gente tente explicar, não é simples, tá? Mas fica ligadinho aí que nós vamos trazer esse tema de novo aqui no Vejam Só, tá bom? Obrigado, viu, Heleno, pela lembrança e espero que a Maria possa curtir mais e mais o nosso conteúdo aí. Obrigado, um beijo, minha irmã. Bom, dados os nossos recados, abraços, beijos, vamos para o nosso tema de hoje. E primeiro os meus convidados vão responder a pergunta tema e o caminho que eles vão seguir, e depois a gente consegue aprofundar isso, inclusive com a sua participação, tá bom? A pergunta de hoje é se a oração pode alterar o destino de alguém. Isaac vai começar respondendo, Heleno vem na sequência, como que eles entendem, né? E o caminho que eles vão seguir, depois eles vão poder aprofundar isso e você também vai participar na sequência, respondendo a nossa enquete. Vamos lá, Isaac, o irmão vai ter o privilégio de iniciar, então. Pode a oração alterar, mudar o destino de alguém? Primeiramente, queridos irmãos, o que muda o futuro de alguém, da nossa perspectiva, já que nós estamos nessa linha temporal, o que muda qualquer coisa na nossa circunstância é o poder de Deus. Não existe algo que nós façamos, seja oração, seja súplica, seja jejum, seja qualquer coisa, não existe nada em nós que tenha o poder de modificar as circunstâncias, de modificar, seja o destino de alguém. O que nós fazemos, através da oração, através da súplica, é mostrar ao único que tem o poder,
a sabedoria, a soberania, a decisão de transformar o que nós estamos vendo como destino. E aí é onde nós vamos caminhar, se esse destino já está traçado ou não está traçado. Mas o que vale enfatizar aqui é que nós não temos poder para alterar o curso da vida de ninguém. Quem detém esse poder exclusivo é o Senhor Deus. Portanto, se na nossa visão o destino de alguém está traçado, o único que pode modificar, nós vamos entrar nessa questãozinha aí, mas o único que pode modificar da nossa perspectiva é o Senhor Deus. Por isso nós oramos. Mas não é porque oramos que Deus modificou. Apesar de que a oração é o meio pelo qual Deus realiza os seus decretos. Boa. Depois, obviamente, que o pastor Isaac vai poder aprofundar isso, inclusive a gente voltando e olhando textos bíblicos também. Mas, Helena, quero te ouvir. A oração pode mudar o destino de alguém? Zeca, e você que nos assiste, a oração, ela foi, vamos dizer, apresentada para gente que vem de uma cultura judaico-cristã, que ela é uma ação do homem em decorrência a uma ação divina, ou uma ação divina em decorrência desta ação do homem, que é a oração. Então, é um caminho de vai de um lado e vem do outro. Então, a gente entende, né, dentro da minha perspectiva, que não sou calvinista, aqui só para brincar com o Isaac, tá, gente? Que Deus nos mostra que a oração, ela tem um poder, e tanto que Paulo diz que ela pode muito em seus efeitos. Sim. Não está dizendo que pode tudo. Porém, eu tenho uma visão muito clara sobre o poder de Deus, que o pastor Isaac acaba de mencionar, concordo, que todas as coisas decorrem da vontade de Deus, do poder de Deus. Isso, acho que nenhum cristão saudável há de negar uma coisa dessa. Porém, eu vejo quando Jesus diz assim, todo poder me foi dado nos céus e na terra. E também vejo que Jesus diz, eis que vos dou o poder. Uhum. Então, quando a gente entende que o poder de Deus, o poder de Jesus Cristo, o poder de Deus através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo em nós, é para exercer uma força sobrenatural neste mundo, que nós somos estes canais de Deus neste mundo para que a vontade de Deus se manifeste, eu devo entender que a oração, ela é o caminho, ela é uma arma, ela é um utensílio que vai nos fazer mudar circunstâncias. A oração muda circunstâncias e muda também planos já traçados. Planos traçados pelo que nós vamos chamar, não vou dizer nem que Deus, nem que o diabo, mas do chamado determinismo, que as coisas elas se alteram. E para isso, eu vou já, de antemão, apresento a história de Ezequias. Do rei Ezequias. Para quem Deus dá uma palavra através do profeta Isaías dizendo... Vai morrer. Tu vai morrer. Prepara a tua casa, porque, ó, chegou a tua hora. E, de repente, Ezequias vai, se põe de oração, e o profeta volta das escadarias do palácio. Vai lá e volta. Deus fala, volta. Mudei a sentença. Então, eu acho interessante isso. Como uma oração pode mudar circunstâncias. Como uma oração não muda Deus, porque Deus não é uma coisa assim manipulável pelo homem. Mas a vontade de Deus, quando a gente conhece, Zé, que a gente sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, é essa vontade de Deus, porém, Deus nos permite passar por circunstâncias, porém, estas mesmas circunstâncias, Deus espera que nós venhamos interceder, nós venhamos converter o nosso coração, que foi o que aconteceu com Ezequias, e Deus possa restaurar o plano original, não o plano imediato. Perfeito. Bom, vou ficar quieto aqui, porque cada um eles têm que falar. Vai deixar para o Isaac. Eu ia falar aqui, mas eu lembrei que tem um internato que ele fala isso, né? Ele fala, ei, Zé, você fica ajudando os calvinistas, falando assim, agora eu acho que você vai falar isso. Aí você ajuda, então eu não vou falar nada. Lembrei na hora aqui que eu ia falar, eu fiquei quieto.
Mas eu vou defender o Zeca aqui e dizer que o Zeca geralmente põe um pouquinho mais de pimenta, né? E isso é legal para a gente que está aqui no debate. Eu acho que como mediador, esse papel de lançar provocações, Sim, eu acho que é hipermente saudável. Eu estou aqui disponível, Zeca, pode mandar. Não, nós vamos conversar e conversar abertamente sobre isso, assim, até para o nosso aprendizado e crescimento. Mas antes do Isaac falar, deixa eu só abrir a oportunidade para você que nos assiste participar. Nossa enquete está aberta, tá bom? Então vai lá e vote, participe, interaja com o programa lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. É lá que você acessa a nossa enquete que está aberta para você votar. Vamos colocar na tela aí a enquete, por favor? Cadê? Tá aqui, ó. Diz o seguinte a nossa enquete. Nossa oração muda o destino de alguém? Essa é a pergunta da enquete. É a primeira opção. Sim, Deus age por meio dela, né? Ou através da oração. 2, não. O destino já está definido. E 3, apesar que, olha, agora eu fiquei aqui na dúvida, que essa terceira deve ser a mais votada, porque depende da vontade de Deus. É bem óbvio, né? Vai depender mesmo. Ela meio que roubou todas as alternativas. Mas, ó, vai lá e vote. Acho que deu para você entender, né? O que a gente quer saber é se muda ou não muda. Então, você vai lá, vota, escolhe e ajuda a gente aqui a construir o pensamento dentro do programa, tá bom? No final, a gente volta com o resultado da enquete, tá certo? Isaac, vou devolver a palavra para o irmão. Eu vou só fazer aqui uma referência, o Heleno citou o texto de Paulo, né? Tiago 5,16, que fala, né? Confesse os pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para que sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, a oração do justo, que foi o texto citado pelo Heleno aqui. Vamos lá, Isaac, por favor. É assim, Zeca, as coisas funcionam sob duas perspectivas. Primeira perspectiva é a de Deus, a do Deus eterno, que realiza os seus planos antes da fundação do mundo, logo antes da existência do tempo, por assim dizer. Então, nós temos vários textos aqui que mostram esse planejamento de Deus acerca de todas as coisas. Isaías 46:10, declara o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não foram feitas. Que digo, o meu conselho é firme e farei toda a minha vontade. Efésios 1:11, nele digo em quem também nós fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Provérbios 19:21, muitos pensamentos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor é que permaneça. Conselho, palavra para vontade. E Daniel 4:35, todos os habitantes da terra são por nada tidos, e segundo a sua vontade ele age com o exército dos céus e com os habitantes da terra. Não há quem detenha a sua mão ou lhe diga, que fazes? E Isaías 14:24, o Senhor dos exércitos jurou, dizendo, assim como planejei, assim será, pois o Senhor dos exércitos planejou, quem o impedirá? A sua mão está estendida e quem a desviará? Então, os irmãos que responderam à enquete, se Deus quiser, eles podem não estar, podem não necessariamente não estar roubando o sim ou não, mas eles têm essa figura na sua mente, a figura do Deus soberano que faz o que quer, e a figura do homem que pede humildemente, clamando a Deus o seu favor e a mudança de destino, mas apenas da nossa perspectiva. Por quê? Porque Deus tem os nossos dias escritos, como diz lá no Salmo 139, em Jó 14, versículo 5, Deus que já tem tudo traçado, tudo planejado, e não se submete, ele não delibera as coisas à medida que o tempo vai acontecendo. Então, no caso do rei Ezequias, é muito claro, pode-se acusar de que já havia um decreto da parte de Deus de que ele morreria. Então, a oração do rei Ezequias foi o que mudou a vontade de Deus e ele, assim, ganhou mais 15 anos. O problema dessa visão é que ela é reducionista do episódio. Por quê? Porque Deus já havia feito promessas e revelado decretos que se estendiam ou que se expandiam para além desse episódio de Ezequias. Porque nesse período, por exemplo, de 15 anos, nasceu o seu filho Manassés.
de quem descende, ou é de quem descende Jesus. Então, não poderia Ezequias morrer sem descendente e a linhagem messiânica ser interrompida. Então, da perspectiva de Deus, tudo já estava minuciosamente traçado. Mas, então para que serve a oração? Nós nos perguntamos. Já que nada muda. A oração é justamente o meio que Deus decretou, não para transformar o Senhor imutável, não para transformar os decretos imutáveis de Deus que ele fez em sua sabedoria infinita. Não, mas é o meio pelo qual nós nos relacionamos com o Senhor. E nós vemos aqui agora, descendo na nossa perspectiva temporal, nós vemos as coisas sendo transformadas. Nós vemos destinos sendo alterados, por assim dizer. Nós oramos pedindo a conversão de pessoas. E aí essas pessoas se convertem e o seu destino, que antes era a perdição eterna, se torna a vida eterna em Cristo Jesus. Então, o que aconteceu com Ezequias, o que acontece lá em Tiago, é a partir da nossa perspectiva. Ele dá o exemplo de Elias, né? Elias orou, teve seca. Elias orou novamente, teve chuva. Claro, tudo debaixo dos decretos de Deus, dos propósitos de Deus, mas agora na nossa perspectiva nós vemos, nós enxergamos. Eu orei, pedi a cura, houve cura. Eu orei, pedi conversão, houve conversão. Então, aquele destino que na minha perspectiva era o inferno, agora se tornou vida e vida eterna. Então, mais uma vez, é só uma questão. Então a oração não serve para nada, irmão, a oração diz muito mais com relação a você do que ao Senhor. Obrigado, Isaac. Vou passar a palavra para o Heleno, para ele poder trazer aí a contra-argumentação também. Heleno, quero te entender essa leitura aí, que parece que na visão do Isaac a oração fica mais pessoal do que no caso de Deus. A oração, né? É para transformar-nos, não para transformar Deus. Né? Alguns calvinistas, reformados, vocês já passaram por aqui, até falando nessa questão realmente assim, de transformação pessoal e não de Deus. Eu oro para entender aquilo que Deus quer, para aprender aquilo que Deus quer, e não para que Deus seja alterado, transformado, mudado e tudo mais, né? Mas o irmão citou muito bem na sua fala inicial do poder que é dado à oração, inclusive pelo texto bíblico, né? E eu achei interessante essa leitura. Não é todo o poder que ela tem, isso é importante, mas ela tem poder, né? Então, quero que o irmão comente, por favor. Então, Zeca, quando a gente pensa num determinismo, como é muito comum em alguns segmentos do mundo cristão, né? A gente pode pensar que todas as coisas foram determinadas como prontidão e ponto final. Eu acho assim que a gente pode até enxergar alguma coisa semelhante. Porém, quando eu penso em determinismo, é a luz da criação de Deus. Quando Deus cria o homem, o ser humano, Deus cria para que o homem viva todas as circunstâncias benéficas de sua criação. Deus não criou o homem para viver nenhuma situação desagradável, nenhuma situação de prejuízo, nenhuma situação de desgraça. No entanto, essa coisa aconteceu lá no Éden. O homem perde, então, essa dádiva de Deus de viver bem para sempre. Uhum. Então, nem aí Deus determinou que seria para sempre. Deus deixou para o homem a condição de seguir, escolher para que viva. Eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. Escolha a bênção para que viva. E ali foi uma escolha e não viveu. A promessa do Messias era para quê? Para que restaurasse todas as coisas. Eu vou repetir, para que restaurasse todas as coisas. Para restaurar este reino que lá no Éden ele foi estabelecido. Mas o homem perdeu esse reino, perdeu o governo. A primeira palavra que Deus dá ao homem é governe sobre todas as coisas. Cultive, mas governe, proteja. Então esse governo foi dado ao homem no Éden. E Jesus veio restaurar o reino para quê? Para que o homem pudesse novamente governar sobre principados, potestades, sobre dominadores, sobre as regiões celestiais em Cristo Jesus. Então a igreja, o cristão, ele tem esse poder outorgado por Deus.
Agora, existe uma questão que a gente fala assim, a oração vai mudar Deus. Não, a oração não muda Deus, porque o coração de Deus sempre foi o bem de toda a humanidade. Agora, há circunstâncias que por conta das leis, nós não podemos esquecer que um reino sem lei é anarquia, e o reino de Deus não é anarquia, é um governo muito bem estabelecido. Porém, nós temos as oposições. Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, então todas as coisas seriam o bem para o homem, mas nem todo homem vai viver esse bem de Deus. Por isso, a gente olha e a gente pergunta como 4 homens descendo pelo telhado de uma casa, um outro homem doente, muda as circunstâncias. Porque se esses homens não tivessem ido até ali, aquele continua, mas na mentalidade de algum pode dizer, não, mas já era proposto que tal coisa acontecesse. Então, é como um Deus que manipula tudo e não deixa. Então, para quem acredita no livre-arbítrio, pensa diferente. Para quem é determinista, vai pensar, não, já estava no projeto de Deus que aqueles 4 homens descessem pelo telhado, aquele na cama. Então, para mim, que não sou determinista, eu vou pensar, não, aqueles homens foram movidos por uma compaixão, por uma ação, por uma fé, e vieram até Jesus. Nós não estamos falando aqui que eles oraram, mas a ação deles de trazer ali é uma oração como eles estavam pedindo socorro. Perfeito. E ao pedir socorro, Jesus age ali naquela vida. Então, aquela vida foi mudada, o destino daquela vida foi mudada. Aquele homem que estava no tanque de Betesda, 38 anos, sendo deixado ali, Jesus passa por ali sim tem uma manifestação prioritária de Jesus. Quando ele chega naquele tanque de Betesda, aquele homem estava com uma história. E ele seria aquela história para o resto da vida se Jesus não tivesse passado ali. Mas Jesus passa exatamente porque ele quer mudar a história. Então, nós precisamos pensar que o poder de Deus vem e a ação de Cristo neste mundo vem para mudar a história, para mudar o status quo desta circunstância que o homem adquiriu desde o Éden. Então, essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós vivêssemos no reino de Deus, e no reino de Deus é quando ele diz assim, olha as aves do campo, as aves do céu, perdão, elas não semeiam, mas comem do melhor. Olha os lírios do campo, nem Salomão se vestiu como ele. É Jesus dizendo, olha, os gentios, os não aliançados, têm a preocupação, mas vocês que não são gentios, são aliançados, vocês não precisam ter a preocupação, porque o Pai já proveu todas essas coisas. Tem tudo isso. Então, essa é a vontade de Deus que eu quero insistir aqui no debate, que não arbitrariamente, quando nós oramos para que uma situação seja mudada, é que nós aprendemos, desculpa eu prolongar, nós aprendemos a oração para com Deus, para mudar o coração de Deus. Não, isso não é verdade. Não é esse o teor da oração. O teor da oração faz com que a minha fé se alimente, a minha comunhão se alimente, a minha proximidade com Deus alimente a minha fé, e nesta fé, a fé move montanhas. Então, por conta dessa alimentação, do meu prazer com Deus, do meu estar com Deus, da minha oração, porque essa é a oração de comunhão. Nem todas as orações são orações de comunhão. Tem oração de comunhão, tem oração da fé para curar os enfermos. Só que nós juntamos tudo que nós entendemos de oração, pusemos num só vaso e achamos que todas as orações são iguais, e não são. Sim, sim. Então, quando nós orando com fé, Jesus mesmo disse, até o monte, mas isso é simplesmente metafórico. Não, Jesus não é só metáfora o que Jesus ensinou. Jesus ensinou, sim, que através de modelos, ele disse, até os montes se transportam de lugar. Sim, ele está dizendo que a natureza é alterada por conta do poder, assim como foi Elias. E mais tarde, vem-se dizer, Elias, homem segundo as mesmas paixões que nós, orou e não teve chuva, e orou de novo e a chuva veio. Então, a oração, ela muda circunstâncias. Não muda Deus, porque a vontade de Deus já é essa. Sim. Muda as circunstâncias enquanto nós vivemos nessa vida. Dá para fazer essa distinção, Isaac? Você consegue fazer, bom, no seu caminho teológico, dessa perspectiva que o Heleno colocou? Porque é algo que você também está defendendo, da não mudança de Deus. Sim. Então fica claro aqui que o Heleno também defende que a oração não muda Deus. Então nós estamos num ponto comum. Mas o Heleno vem defendendo a mudança das circunstâncias, né? Da situação, inclusive, né?
citou o rei Ezequias aqui, que é um emblemático, o paralítico descendo do teto, o tanque de Betesda também. Acho que tem outras, talvez a mulher do fluxo de sangue seja um exemplo também interessante dessa questão da fé, né? Sim, se ela não tivesse saído daquele vale e ido até Jesus, o toque dela em Jesus, a gente pode entender como uma oração, né? Uma oração. Bom, e aí, Zé? Isso aí, Zeca, entra no campo da responsabilidade humana entre escolher em escolher entre o bem e o mal, que naturalmente nós entendemos, vemos isso na Bíblia, todas as ordenanças de Deus para que sigamos no caminho do bem, da santificação, sem problema algum. O nosso relacionamento com Deus é dessa forma, porque nós estamos sujeitos a um dia após o outro, a uma decisão após a outra. E iluminados, guiados pelo Espírito Santo, os crentes agora podem dizer não ao seu pecado. Mas nós vemos também na Bíblia a vontade de Deus com relação aos seus decretos eternos realizados antes da fundação do mundo, antes que o próprio tempo existisse. E nós vemos Deus, às vezes, nos informando desses decretos. Por exemplo, o Heleno disse, Jesus quer vir transformar. Mais uma vez, não discordo, Deus quer transformar, Jesus quer, o Evangelho é uma mensagem de transformação de destino. O que eu mencionei aqui, a pessoa sem Cristo está com sua sentença, está redigida a sua sentença. A sua sentença é o inferno, é a punição eterna. A partir do momento que Jesus transforma essa pessoa, essa sentença, Jesus se apropria dela, já pagou por ela, agora ela tem o quê? Ela tem um benefício, tem um destino diferente. Só que assim, Zeca, quando Deus... E essas coisas caminham harmoniosamente. O decreto de Deus e a nossa responsabilidade de escolher entre o bem e o mal e a nossa vontade de orar, nossa necessidade de orar, porque a oração ela é um meio decretado, ela não é o modificador do decreto. Quer ver exemplos? Aqui, ó, Elias sabia, por profecia, que a chuva viria. Isso está em 1 Reis 18:1. Uma das primeiras aparições de Elias, estava escrito lá, ele sabia, já estava profetizado, é do decreto de Deus. Mas isso, e aí que está o grande problema. Então a oração não serve para isso. Irmãos, não é assim que o crente verdadeiro pensa. Ele, diante de um decreto de Deus, ele ora ainda mais. Como Elias fez, olha lá. E mesmo assim, Elias orou lá em Tiago 5, 17 e 18, orou fervorosamente para que a chuva viesse. Irmãos, Sim. Ele já sabia do que ia acontecer. Então ele não vou orar, porque eu já sei o que vai acontecer. Não é assim que o crente age. Daniel entendeu que o exílio duraria 70 anos, está lá em Jeremias 29. Assim. E ainda assim prostrava-se em oração em Daniel 9, de 2 a 3. A reação do crente é essa. Eu sei que existe um decreto soberano e que ele vai se cumprir. O que eu faço? Eu oro. Oro ainda mais. O conteúdo da oração de Daniel não é divulgado na sua plenitude, né? Sim. Como a maioria das orações. Mas Daniel podia muito bem orar para que esse prazo fosse reduzido, né? Deus, o senhor falou 70, mas sempre será foi que a não oração, pode ser 40, porque nós estamos sofrendo? Sempre foi o desejo dos profetas o livramento de Israel. Sim. O alívio de Israel. Sem dúvida. Assim, que esse juízo fosse atenuado e tudo mais. Mesmo sabendo que serão 70 anos ali debaixo de... A oração de Abacuque acho que é emblemática, né? Ele fala que o povo que é mal, que pede que Deus intervenha. E Deus fala, então vou mandar a Babilônia. Ele fala, não, mas também não é para tanto, né? Não tem outra ideia aí e tal. E depois ele entende, né? Então acho que é isso mesmo. Então, esse é o crente verdadeiro. Por exemplo, nós temos profecias para o futuro. Para encerrar, Isaac, por favor. Nós temos profecias para o futuro. Nós temos pessoas lá em Apocalipse que não se converterão mediante o juízo de Deus. Pessoas, está decretado ou profetizado, vamos melhorar aí. Tá bom. Está profetizado que essas pessoas não crerão. Elas podem, o destino delas pode ser alterado, uma vez que Deus deu esse trailer da vida dele, esse disclaimer para nós, ele mostrou, isso vai acontecer assim, nesses exatos termos. Nós sabemos que não.
Porque Deus já disse, porque Deus já decretou, porque Deus já profetizou o que vai acontecer com essas pessoas. Sim. Então, assim, mais uma vez, duas perspectivas, do decreto eterno de Deus e a nossa visão acerca dos atos. Nós vemos, sim, mais uma vez, não discordo com ele que nós oramos e o destino das pessoas se modifica. Mas não o decreto, né? Exatamente. Eu ia até perguntar isso, mas acho que vou deixar para o próximo bloco a questão do rei Ezequias, porque o texto fala realmente que quando Deus chama o profeta, fala, eu mudei, né, a sentença, né? Eu imagino que você vai dizer que mudou só para Isaías, né? Porque para o plano já estava tudo certo, mas você fala no próximo bloco. E o Heleno também vai poder comentar essa fala do Isaac. E aí eu também queria colocar a oração de Jesus aqui nessa conversa, porque talvez... É outra oração feita mesmo sabendo de um decreto. Eu ia comentar isso daí, que Jesus talvez seja o homem mais bem informado do decreto de Deus, né? Mas daí no próximo bloco, tá, Helena? A gente fala disso. Vamos para o intervalo rapidinho, só para a gente respirar, tomar uma água, a gente continua a conversa. Antes do intervalo, o telefone da Agrade para você. Quer estudar teologia? Quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras? A Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, é parceira do Vejam Só e nós indicamos para você. Código 11 3115 0819. 3115 0819 é o telefone da Agrade. Além disso, redes sociais da HIT, para você conhecer a emissora, a programação, nosso conteúdo, tudo aquilo que a gente produz, sempre com muito carinho, pensando em levar um conteúdo de qualidade para você e para toda a sua família, tá bom? Intervalo rápido, Vejam Só vai, na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rápido aí na nossa conversa, hoje falando sobre o poder da oração e se ela tem o poder de alterar o destino de alguém. Recebendo aqui nos nossos estúdios o pastor Isaac Pereira, apóstolo Heleno Bezerra, que já no primeiro bloco deram as suas observações, indicando o caminho que eles seguem teologicamente falando, né? E nós vamos iniciar esse bloco com a fala do Heleno. Helena, eu queria que, obviamente, você comentasse um pouquinho daquilo que o Isaac trabalhou no final do bloco anterior, e ele faz uma distinção que às vezes é complexa, não sei como é que o irmão lida com isso, que é a da responsabilidade humana dentro da teologia calvinista, né? Que é sempre uma perspectiva, às vezes, difícil da gente conseguir fazer uma equação matemática dessa responsabilidade. Mas queria que você comentasse nesse sentido, de como você observa a oração, se é realmente possível que dentro dessa perspectiva a oração tenha um poder, inclusive de alterar o próprio ser humano, e também comentasse, Helena, daquilo que a gente falou no finalzinho do primeiro bloco, da oração de Jesus também, por favor. Olha, Isaac, Não, tudo bem, eu sei que você já está querendo colocar nós dois no mesmo pacote dos calvinistas. Mas são. Não, você falou isso desde o começo. Não, assim, o pastor Isaac, ele cita aqui uma coisa muito interessante, que é os decretos de Deus, né? São decretos imutáveis de Deus. Existem decretos imutáveis de Deus. Como, por exemplo, que o Satanás só será preso lá no final. É um decreto de Deus que aquele que me buscar de todo o coração será salvo. Mas não é um decreto de Deus as circunstâncias pelas quais nós passamos na vida. Isso não é um decreto de Deus. As circunstâncias que nós passamos na vida são decorrências do pecado original, do pecado que vem do Éden. Então, quando nós pensamos que a vontade de Deus é uma coisa que eu estou frisando bastante. A vontade de Deus é que todo homem se salve. Isso é vontade, mas não é decreto. Por isso nem todos se salvam. Uhum. A vontade de Deus é que nós vivamos, como Jesus disse em João 10:10. O ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Bom, peraí. Ele rouba o quê?
Ele rouba meu tempo, ele rouba minha vontade, ele vai me roubando interiormente, ele vai matar. Matar não é de tirar a vida distintamente. A matar aí é fazer com que essa minha vida, que foi tirando a presença de Deus, a minha vontade de Deus, me leve o quê? A desconexão com Deus. Esse é o matar ali. E destruir é conduzir a minha vida para a eternidade sem Deus. Então, é isso a vontade de Satanás. Mas não é a vontade de Deus. Mas Jesus diz, porém, a minha vontade é a vontade de que vocês vivam com qualidade de vida sobrenatural. Ele chama, no grego ali, zoe perissós. Zoe perissós é viver com a qualidade de vida, com status de vida, com as circunstâncias de vida sobrenatural, isto é, tal qual está reservado para a eternidade. Então, esta é a vontade de Deus para o ser humano. Mas nós temos aí, dentro do que você pergunta e o Isaac falou, o chamado responsabilidade humana. Aí nós temos, nisto, não temos o que discutir quem é o certo e quem é errado. O homem sempre deverá dar uma contra-resposta, o homem deverá sempre dar uma resposta à manifestação de Deus. Deus faz, Deus anuncia, mas a resposta deve ser dada pelo homem. O homem pode não querer, e é essa a discussão que sempre há entre os calvinistas e os não calvinistas, é que o homem pode não responder a Deus. Ele pode dizer não a Deus. Como exemplo, o jovem que chegou até Jesus e disse que eu quero... o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus diz para ele, faça isso, a sua parte é vender tudo e me segue, dá aos pobres e me segue, e o rapaz sumiu, desaparece do contexto. Isso eu entendo que ele não herdou a vida eterna. Porque qual foi a resposta dele ao chamado divino? Então, para todos nós, há um chamado divino, mas há uma resposta que é do homem. E essa é a que eu vejo Zeca e pastor Isaac, pastor Zeca, pastor Isaac, reverendo Zeca, né? E o apóstolo Isaac. Não, filho do caralho que você estava esperando. O que depende da resposta humana. A resposta humana está, por exemplo, você está aqui do texto de 2 Crônicas 7, 8. Se o meu povo orar. Se. Condicionante, né? Deus condiciona ali a mudança do status da terra, do status da nação, da condição de sobrevivência da nação, ao quê? A oração. A vontade de Deus já é que essa nação seja curada, que essa terra seja curada, que esse povo viva. Mas Deus está condicionando ali ao quê? A uma mudança de vida. Essa mudança viria pelo quê? Pela oração, pelo jejum, pela remoção dos pecados através da conversão. E então, a partir daí, ele cumpre a sua vontade, que é genuína e antecede a oração. Mas se o povo não fizer isso, ele diz, não olho para essa nação. Então, nós precisamos entender, eu quero que você entenda, que a oração muda todas as circunstâncias. Todas. Não existe uma circunstância que uma oração não possa mudar. Volta ao que nós dissemos antes, perdoe-me, Zeca, perdoe. Nós não mudamos o coração de Deus, porque no coração de Deus já está determinado. E aí, você me pergunta sobre a oração de Jesus. A oração de Jesus, ele disse, Pai, eu quero que todos se salvem, mas nem todos vão se salvar. Jesus reconhece a minha salvação, a salvação que eu ofereço, não é para todos, é para aqueles que tiverem a contra-resposta. Contra-resposta, boa. E aí, Isaac? Eu gostei do que o Leno disse, porque resolve o problema. Ah, não. Resolve? Resolve. Vamos ver isso daí, vai. É que ele não vai reconhecer, mas resolve o problema. Vai. Isaac, você está querendo pôr mandioca na minha sopa. Sempre quando vem com essa frase assim, que solucionou, que resolveu, eu fico cabreiro. Mas vamos ver. Vamos lá. Esclarece de um jeito, porque ele diz, o decreto de Deus, a vontade, não diz decreto, Isso. né? Eu gosto de fugir do decreto. Mas a vontade de Deus já é tal coisa. Mas a oração é o meio pelo qual Deus exercita ou mostra a sua vontade. Então, é exatamente essa a nossa perspectiva. E nós podemos aprender
o Zeca mencionou aqui a oração de Jesus. Nós podemos aprender sobre a oração com a oração de Jesus. Porque Jesus foi ao Getsêmani orar, pedindo para que Deus, nas palavras, para que Deus mudasse um decreto. Esse é o maior decreto, que era a morte de Jesus pelos pecadores. Isso ninguém nega. Ninguém nega que esse plano de Deus já estava escrito desde antes da fundação do mundo. Ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Nós somos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. Nada. Esse já era o plano de Deus sempre. Ok, Jesus vai ao Getsêmani pedir: Senhor, passa de mim esse cálice, que é a morte. Se possível, é a morte, se possível. Mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. Jesus sabe qual é a vontade do Pai. Sabe muito bem. Então, irmãos, a oração não é esse meio, como o Heleno tem dito aqui, para nós transformarmos a vontade de Deus. Até porque nós não podemos, como criaturas, nos colocar diante de um Deus sábio e dizer: a minha vontade que estou apresentando para o Senhor aqui é melhor que a do Senhor, que o plano aqui não está dando muito certo. Então é melhor o Senhor moldar as coisas aí, porque a minha perspectiva ela é melhor. Não é assim que nós nos colocamos, não é assim que a nossa oração tem esse poder diante de Deus, de forma nenhuma. Mas Jesus, mostrando ali a sua humanidade, talvez um dos ápices da demonstração da humanidade de Jesus, ele agonizando, fez essa oração, mesmo sabedor do decreto de Deus, irrevogável, imutável, que ele teria que morrer pelos pecadores. Mas ele ali agonizando, mostrando a sua plena humanidade: Senhor, não seja feita a minha, mas a tua vontade decretada. Sim. Bom, Heleno, vou pedir o seu comentário aí também da fala do Isaac. Eu queria só colocar um temperinho aí, mas depois você encaixe na sua resposta, que às vezes eu fico preocupado com essa dinâmica da alteração das circunstâncias também, Helena, e ver que muitas vezes nós não estamos preparados para isso. E talvez esse seja o grande, vamos dizer assim, meu grande problema com esse caminho teológico que o irmão vai. De que as pessoas elas acabam se frustrando mais do que se adequando à vontade, sabe? A gente vê muita história disso, né? Sim. Eu tinha alguém doente, orei, não aconteceu nada, e a pessoa se frustra com Deus, ou tantas outras situações, às vezes até mais amenas, né? Queria tanto aquele emprego, orei tanto por aquele emprego, não fui aprovado e a pessoa se frustra, né? Queria que o irmão comentasse um pouquinho sobre isso também. Olha, só corrigindo uma alegação do pastor Isaac, ele disse que eu falei que a oração muda a vontade de Deus. Falei isso não. Você falou que a vontade de Deus já estava revelada, a vontade de Deus já estava lá no final, e a oração era o caminho. Você usou essa palavra, era o caminho traçado até chegar nessa vontade. Mas não falei a afirmação que você fez. Mas, voltando... de mudar a vontade, é isso. Você não falou mesmo, não. Eu digo que a vontade de Deus... Porque a oração muda as circunstâncias. A vontade de Deus, eu volto a dizer, Isaac, Zeca, você que nos assiste, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E prevalecerá sempre. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é de que todo homem se salvasse. A vontade de Deus é que todo homem não adoecesse. A vontade de Deus era que todo homem não pecasse. Esse foi o plano dele, né? Porém, pecou. Isso. E ali no Getsemane, Jesus está dizendo: Pai, se possível fosse. Olha uma oração inteligentíssima. Se possível fosse, Senhor, aparta de mim este último do cálice, dos 4 cálices que eu não vou entrar aqui na situação, né? Aparta de mim este cálice. Jesus está dizendo, qual era o cálice? Era aquele cálice da amargura. Da morte, né? Eu ainda acho que não é que transcende a morte. Eu acho que é da circunstância da morte. Isso. Acho que Jesus sofreu passa de mim esse pela cálice. morte dolorosa. Porém, olha só que lindo. Porém, não seja feita a minha, a tua. Isso chama-se dependência. Perfeito. Isso chama-se confiança. Isso chama-se entregue ao plano divino. Agora, Zeca, eu não consigo acreditar, Zeca, que no plano divino estava a vontade imperativa de que você fosse um moribundo doente. Tá. Não consigo acreditar. Eu rechaço qualquer ideia que permeia isso. Tá. Não é vontade de Deus. Tá. Isso é uma consequência... De decreto, você fala, isso, né? é uma consequência do nosso estado
de homem, de descendência de Adão e Eva. Então, este é o quadro que nós temos poder para mudar. E orando e impondo as mãos, foram curados. Então, nós temos muito medo, né? Alguns cristãos têm muito medo do exercício do poder de Deus na nossa vida. Volto a dizer, em Lucas 10, 19, diz: eis que vos dou o poder foi dado ao ser humano, foi dado à igreja para mudar estas circunstâncias. Agora, você fez uma pergunta ali sobre pessoas que não foram curadas, pessoas que não foram alteradas suas circunstâncias. E aí eu vou entrar em Nazaré, Betsaida, Ai, cidades em que Jesus disse que o rigor do julgamento seria pior do que Sodoma e Gomorra. Vamos entender isso? Só por quê? Porque não havia fé para que o poder de Deus se manifestasse naquele lugar. Sim. Então, a gente deve entender que, às vezes, a gente pode dizer: eu orei, mas não foi curado, eu orei. Existem muitas circunstâncias que envolvem isso. Por exemplo... Transcendem simplesmente a nossa análise. É a nossa análise profundo, assim, né? Meio que, às vezes, boa vontade, mas não a fé genuína. Sim, porque a fé muda a circunstância. Perfeito. Agora, a gente não pode esquecer também que eu falo de experiências vividas. Posso falar de oração que eu fiz, mas com tanta veemência e não se cumpriu. Só que se cumpre uma palavra de Jesus aí. Sabe qual é? Vocês pedem pela sua ganância, né? Não. As coisas que eu faço agora, vocês não sabem, mas vocês saberão depois. Zeca, se eu disser para você, pastor Isaac, pastor Zeca, de momentos em que eu orei com tanta vontade, que eu supliquei e não aconteceu, diante do Senhor que eu tomo por testemunha, hoje eu me contento quando eu não tenho uma oração respondida, porém eu tenho a certeza, Zeca, Isaac, diante de Deus eu estou falando isso, uma experiência minha, eu tenho certeza de que algo melhor está previsto ali. E que porque eu não entendo o mover de Deus nesse momento, porque para a oração de Deus, queridos, não é sempre o sim, às vezes tem também o não. Sim. E tem também o espera mais um pouco. Existem coisas que não vou mencionar aqui, mas que eu orei a Deus de uma maneira e não se cumpriu. E depois Deus abriu a minha mente, o meu entendimento, e me mostrou outra perspectiva, e eu glorifiquei a Deus dizendo: Senhor, obrigado por não responder da maneira como eu queria. Sim. Porque o que veio depois... foi muito melhor, né? Sobrepôs a tudo aquilo que eu pedi, eu entendi. Barbaridade. Como o agir de Deus é perfeito. Posso encerrar essa fala? Pode. Porque o nosso tempo está se esgotando e eu preciso que vocês façam ainda as considerações finais e conclusão, tá bom? 2 minutinhos para o Isaac, 2 minutinhos para o Heleno para a gente encerrar. Já? Senão eu vou explodir o programa aqui, derrubar toda a grade. Por favor, Isaac. Meus queridos, a Bíblia é muito clara em nos apontar que Deus tem os seus planos para tudo. Todos os nossos dias estão nas mãos de Deus e já designados. A forma como o texto bíblico escolhe as palavras para nos mostrar não deixa aberto a interpretações. Os nossos dias estão designados, as ações dos homens estão designadas. Mas diante dessa verdade que é bíblica, o crente se apropria também de uma outra verdade que é bíblica, que aparentemente, na nossa lógica finita, pode ser contraditória, mas não é. Crentes, homens de Deus, diante de decretos, diante do conhecimento dos decretos de Deus, oraram ainda mais. Nós vemos Elias, Daniel, o próprio Senhor Jesus. Então, meus queridos, a oração ela é real, ela é urgente e ela é eficaz. Nós devemos saber disso. E nós devemos orar com a insistência. Mas não é essa insistência que
quebra ou que dobra alguma resistência que haja da parte de Deus. Não devemos pensar assim em momento algum. Mas essa insistência é o meio pelo qual Deus vai nos transformando, Deus vai realizando os seus decretos perfeitos, sábios e eternos. E é assim que nós vivemos debaixo desse Deus que se revelou desta maneira. Pastor, obrigado pelo carinho. Desculpa acelerar aqui o processo. Não tem problema, a gente sabe como é que funciona. Deus continue abençoando sua vida. Obrigado pela atenção. Os contatos do Isaac, nós vamos deixar à sua disposição no nosso perfil oficial do Instagram, do @programa Vejam Só. Heleno, eram 2 minutos, agora vai ser 1h40, tá? Ah, não. Eu quero 3. Considerações finais e a conclusão. Ao longo do programa, pastor Isaac citou muito aqui os decretos de Deus. E eu vou findar com um. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo, curai os enfermos e anunciai o reino de Deus. São decretos de Deus. São decretos do próprio Cristo dizendo, vá e faça. Mas nem todos são curados, nem todos são salvos. Porque, volto a dizer, há a resposta do homem ao convite de Deus. E em Efésios 6, 18 e 20, diz, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho, essa é a vontade de Deus, esse é o decreto de Deus. Anunciai que Cristo veio, que o Espírito de Deus está entre nós para mudar as circunstâncias, para fazer com que a nossa história seja uma nova história segundo o projeto verdadeiro de Cristo. Que todo homem viva com qualidade de vida sobrenatural. Amém. Obrigado, Heleno, pelo carinho. Eu quem agradeço. Sempre bom aprender contigo, apesar de você ficar aqui provocando. Você é um cara querido demais. Obrigado, Deus abençoe bastante sua vida, ministério, os contatos que o Heleno disponibilizou. Nós também vamos deixar salvo lá no nosso perfil oficial do Instagram, o @programa Vejam Só. Rapidinho o resultado da enquete para a gente encerrar aí, ó. A gente perguntou lá no Instagram, nossa oração muda o destino de alguém? 54% escolheu que sim, a oração muda. 32% que não, a oração não muda. E 14% foram ali na questão da vontade de Deus. Eu até achei que depende da vontade de Deus ia ser o mais votado, ficou em último. Quero agradecer a todo mundo que participou, que deu carinho aí da audiência, que votou na nossa enquete. A sua participação e interação é fundamental. A edição de hoje fica por aqui. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.